Salve, salve, meus amigos. Muito bem-vindos a mais um episódio do Papo do Coração, um podcast de médico para médico, de médico para os nossos pacientes. E hoje estamos recebendo aqui a nossa grande amiga Priscila Monteiro. Roda a vinheta. Bom, meus amigos, hoje recebendo aqui no nosso programa Priscila Monteiro, jornalista e hoje social media. Priscila, muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você. Quem é a Priscila Monteiro? Eu sou jornalista, trabalho com marketing médico, hoje exclusivamente com a minha equipe. Já saí de redação, o foco é realmente na produção de conteúdo com storytelling, atendendo também alguns profissionais da área da saúde, porém, no coração ficam os médicos mesmo, até por conta das demandas que eu já trabalhava dentro da redação. Eu sempre tive esse foco na área da saúde e resolvi adaptar, porque já tinha muitos contatos na área. Então, o trabalho de marketing que começou lá em 2013 acabou se encaminhando para esse lado. Mas aí, ao longo dessa sua caminhada, na sua carreira, você começou se formou e foi trabalhar na área do jornalismo. Em que setor você gostava mais de trabalhar? O que setor você foi trabalhar? Seja que foi por acaso? Enfim, como é que foi isso? Como é que foi o início da sua carreira? Quando eu fiz jornalismo, eu sonhava com rádio. Comecei a estagiar já no primeiro semestre na Rádio Cultura. Foi uma escola. Porém, na TV Cultura, eu fui descoberta como repórter. E um grande jornalista na época chegou comigo e falou: olha, tu tens todo jeito para reportagem de TV. Então eu já comecei a olhar com mais carinho para essa área. Antes de eu me formar, um mês antes eu fui contratada pela TV RBA para ser repórter. Na época cobria polícia. Não era o que eu gostava, mas foi a minha primeira experiência e aprendi muito. Depois segui para a produção de TV, consegui realizar um sonho, que era trabalhar em todas as emissoras locais. E, para mim, essa foi a base da minha formação para o que eu tenho hoje. E aí, como é que foi, ao longo do tempo, essa migração da TV para a internet, para o digital, né? Da TV, eu fui produtora na TV Liberal e eu decidi sair porque eu queria ter filho, engravidar. Era, assim como na medicina, um jornalismo muito complicado, a questão do plantão, trabalhava demais no final de semana, não tinha feriado e tal. Então, eu planejei a minha segunda gravidez, porque o primeiro filho foi bem complicado, esse acompanhamento, e eu tirei, assim, 2 anos para ficar só com os meus filhos. Na volta, eu já recebi um convite para trabalhar em um site de notícias. E um amigo meu fez o convite para que eu assumisse a coordenação do site do Jornal Liberal. Então, foi esse período aí de transição, né, de TV para o digital. E, cansada já dessa vida de CLT, resolvi encarar a minha história no marketing digital, desde o momento que eu soube que não poderia mais continuar. Durante a pandemia, eu fui demitida, uma galera foi demitida no jornal nessa época, e inclusive meu chefe. Eu já sabia que eu seria a próxima. Eu aproveitei, descansei um mês, mas eu já tinha em mente que eu iria aproveitar tudo o que a minha história já tinha, que eu já tinha aprendido com a minha história no jornalismo. E eu fui buscar o que eu já tinha de cliente na época, né? Eu já tinha feito alguns trabalhos para alguns vasculares e entrei em contato com essas pessoas. Eu olhei o Instagram, estava parado,
Nessa época o Instagram não tinha ainda toda essa movimentação de Mas você ainda não trabalhava ainda com Instagram já já trabalhava nessa época. já trabalhava com marketing digital, mas não com marketing médico especificamente. Perfeito. Foi aí que eu decidi fazer um curso de marketing médico e fiz uma segunda pós em marketing digital. Minha primeira foi em marketing e a segunda fiz em marketing digital e associei esse curso para o marketing médico e resolvi nichar. E depois fui crescendo com indicações. Então hoje você tem é nichada na área da saúde, mais especificamente para médicos, ou você também atende outros tipos de profissionais da área da saúde? Hoje eu atendo a área da saúde como um todo, a maioria é médico. E de que forma, você descobriu digamos assim, este mar azul de oportunidades aí para esse nicho na área da saúde? O que você enxergou? Ou o que você sentiu falta nas redes sociais que te levou a nichar para esse segmento? Eu vi uma lacuna, um problema. Quando eu percebi alguns médicos se posicionando já na rede social, eu via que havia uma grande dificuldade de comunicação. Médicos com assuntos muito interessantes e importantes para a sociedade, porém falando difícil. Médico sem fazer conexão com o seu público real. E como eu tenho amigos que são médicos, eu tive algumas informações assim privilegiadas de como das dificuldades que alguns médicos passam durante a carreira, principalmente no início de carreira para atrair paciente particular. E eu fui percebendo que isso muito se dava pelo fato do médico não saber se vender. O médico vive, na minha concepção, um médico vive numa bolha muito voltada para a área, né? Consome tudo que é da sua especialidade, convive com outros médicos, mas poucos saem dessa área, dessa especialidade, para viver a questão do marketing, da venda, de saber como é esse processo de humanização, de conexão com o seu público. E eu sou essa pessoa que faço esse elo. Mas essa questão aí de marketing, de se vender, não é a mercantilização da medicina? Como é que se encara isso? Porque na saúde ainda na medicina em especial, nos colegas médicos, no dia a dia, isso daí acaba sendo um tabu ainda. Como desmistificar isso? É uma crença que ainda está muito viva. Como desmistificar isso? Eu diria que é uma crença limitante, porque hoje em dia quem não aparece, quem não sabe se vender nas redes sociais, não tem uma carreira consolidada só com o boca a boca. O marketing, ele funciona de diversas formas e o principal elemento é a humanização, no sentido de você saber se conectar com as pessoas. Não é tornar, eu costumo usar o termo médicos de alma, que é o que eu gosto de trabalhar. Você vai conectar pessoas com pessoas, não é pessoas com CNPJ. A partir do momento que você compartilha conteúdos com essa menção comercial, aí sim eu diria que poderia se encaixar esse termo de mercantilização do marketing. Mas quando você entende que você é um ser humano por trás do jaleco e você vai se conectar com outro ser humano que também tem dores, nem você, e você se coloca num patamar nivelado com o teu público, isso deixa de ser visto como algo puramente comercial para uma pessoa que se importa. Não, até porque o médico tem família, tem uma vida pessoal por trás, também tem os seus problemas, também vai ter as suas frustrações, vai ter as suas alegrias, as suas vitórias, as suas derrotas no dia a dia. E, e você, de certa forma, expor isso, né? Pode ser encarado como fraqueza por alguns, mas por outro lado, faz justamente essa conexão com o seu público e que muitas vezes vai acabar sendo o seu público-alvo, que são pessoas que vão se identificar com você, né? Então você enxerga nisso uma dificuldade hoje dos médicos. Por que seria? Por que essa dificuldade? Como é que de que forma você encara isso, entende isso e por que essa dificuldade? Eu acho, pelo acompanhamento que eu já venho fazendo,
é que médico precisa falar com pacientes. Quando o objetivo é atrair pacientes, você tem que sair, mudar a tua mentalidade de focar na comunicação com outros médicos, esquecer os pares, embora seja importante criar essa autoridade, mas investir em autoconhecimento. Quando você sabe quem é você e qual é o seu propósito, aonde você quer chegar com isso, você consegue se posicionar sem ter essas fragilidades emocionais e mentais. Isso é uma barreira que impede o crescimento de muitos médicos. Daí existe a criação de vários mitos. Por que que uns investem em marketing crescem e outros investem e ficam ali estagnados e acabam colocando a culpa até no marketing que não funciona. Ou seja, até estão fazendo algo em relação a marketing, porém não conseguem ter enfim, o resultado. Sim, porque não tem a dimensão do que significa isso. O Instagram, ele não foi criado para vender alguma coisa. O Instagram foi criado para gerar conexão entre pessoas. Então, o marketing, ele não é puramente comercial. Ele é uma conexão onde a pessoa precisa se sentir identificada com aquele assunto e por isso a nossa estratégia é sempre batendo nas emoções, dor, sintomas, sinais, onde a pessoa, muitas das vezes, principalmente o público do Instagram, ele é um público de topo de funil, ou seja, é um público que não tem consciência do que sente, não tem consciência de que está passando por um problema. A partir do momento que o médico começa a identificar, a descrever alguma situação, essa pessoa consegue olhar com outros olhos e a partir da nossa estratégia a gente vai caminhando para uma elevação do nível de consciência. Então, hoje, quando um profissional da área da saúde, em especial aí um colega médico, te procura, Priscila, olha, eu queria aí fazer uma parceria contigo, queria que você tomasse conta aqui das minhas redes sociais. Toma aí, te vira, minha especialidade é tal. É assim, Priscila? Ou não? Por favor, não façam isso. Tem que ter uma sinergia entre o profissional do marketing e o cliente. E eu costumo hoje dizer para todos os clientes que chegam que no meu contrato tem uma cláusula: as duas partes podem rescindir. Porque se eu sentir que não tem uma sinergia, eu não vou conseguir entregar o meu melhor. Então, eu rompo essa parceria para que eu possa transparecer o 100% de quem é o meu cliente. É o primeiro passo, esse acordo, né? Eu preciso que a gente tenha uma boa comunicação, um bom relacionamento para eu poder fazer a tua estratégia. Eu tenho que saber quem é o Rodrigo. Eu tenho que saber do que ele gosta, quem é a família do Rodrigo, porque sou eu que vou falar por ele. Então, eu tenho que estudar, não é só fazer um post, né? Eu explico isso para os clientes que estão chegando, não é só fazer uma arte. Tem muito também de psicologia da comunicação. Eu faço um questionário ali, eu vou estudar a tua personalidade, teu tom até para identificar o teu tom de voz, como é que tu tratas as pessoas, e tem muito da audiência ser um reflexo do que tu és, de quem tu és dentro do consultório. Eu não posso florear demais no Instagram, fazer tu pareceres um cara super bacana se dentro do consultório tu não és. Então, as pessoas percebem isso. E tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? Estudar. Essa avaliação inicial, até para ver se estudar a viabilidade Sim. de um eventual projeto de marketing para aquele indivíduo. Isso. Nada é nada é aleatório. Todos os signos significantes e significados são trabalhados na comunicação verbal e não verbal com esse parceiro. E aí, neste trabalho, normalmente você costuma fazer toda essa análise prévia desse indivíduo, analisar a sua viabilidade e traçar as estratégias, né? E na eventualidade desse indivíduo não concordar com aquilo, você eventualmente até abre mão de pegar aquele cliente, pelo que eu estou entendendo, né? Maravilha. Então isso já joga bastante limpo desde o início para aquele cliente entender que aquilo ali é um projeto, não é simplesmente, olha, faz aí umas postagens e vamos ver no que dá. Não, até porque
Hoje eu vivo só disso, né? Então, eu não tenho CLT e eu invisto muito nessa carreira. Tenho, claro, sonhos e pretendo expandir. Hoje em dia, em outros sentidos, a gente já está trabalhando com a parte de educação, com mentorias também, com consultoria. E eu procuro ser o mais autêntica possível, transparente com o cliente, porque se ele não cresce, eu não cresço. É essa a mentalidade que eu tenho. Então, não adianta fazer post só para ter uma presença lá. Quando alguém vem com essa mentalidade, eu tento explicar que não é assim. É um negócio que vale a pena você investir um tempo, porque a médio e longo prazo ele vai dar resultado, com certeza, mas depende muito da tua entrega. Eu acredito para tudo na vida. E assim, hoje, a gente falou um pouquinho de crenças limitantes agora há pouco, você citou esse termo. Quais seriam as principais crenças limitantes, né, em especial dos médicos, com relação à presença digital, com relação à exposição nas redes sociais? O que tu mais enxergas ou recebe na hora que tu estás conversando com cada um dos teus clientes? Quais seriam as coisas mais comuns, mais corriqueiras que você enxerga? Não quero ser visto como blogueirinho. Na verdade, esse termo blogueirinho me incomoda demais. Não existe mais blogueirinho. Existem pessoas que se posicionam, que se comunicam com pessoas e que podem mover uma comunidade. Quando você entende o sentido de comunidade e você começa a entender como essa informação pode impactar a vida de uma pessoa, e nós temos exemplo no teu próprio Instagram, uma moça que chegou lá e comentou: doutor, obrigada por essa informação. Graças a essa informação, nós conseguimos levar meu sogro a tempo no PS, ele foi atendido e pretendemos nos consultar com o senhor. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso, porque eu consigo ver ali um propósito da minha vida sendo realizado através desse trabalho. Então, quando o médico se coloca numa posição de blogueirinho, ele está se colocando muito abaixo de um propósito de vida. Ele não entende que o falar dele, todo o conhecimento adquirido durante anos, pode sim fazer muita diferença naquele meio. Outra crença limitante é o fato do médico achar que marketing pode ser substituído por qualquer outro investimento. Marketing é bobagem, marketing é perda de tempo. De tudo isso eu escuto. Então, tem muitos médicos ainda com a mente muito fechada para a grandiosidade do marketing. Eu acho que é mais a questão de buscar informação sobre o que é e também, o mais importante, não procurar curiosos. Hoje em dia, qualquer pessoa, como a gente não tem um conselho de comunicação, qualquer pessoa que faça um curso ou que assista um vídeo no YouTube se diz social media. E a gente sabe que não é por aí. Na Faculdade de Comunicação Social, nós estudamos todos esses aspectos que fazem com que a gente saiba comunicar de forma verbal e não verbal e saiba se vender de forma que pareça que não está se vendendo. Né? Então, é a busca de informação que gera, aliás, a falta da informação gera essas crenças limitantes. Ou seja, existe toda uma técnica, toda uma estratégia por trás, um conhecimento técnico, na verdade, que é aplicado aí justamente para que essa forma de comunicação, no final das contas, seja alcançada, não é isso? Sim, existe um estudo comportamental que é feito através de psicologia da comunicação. Hoje eu já faço até uma segunda graduação que eu escolhi psicologia justamente por isso, porque eu entendi que se eu não entender a mente humana, como ela funciona, eu não vou conseguir usar as técnicas de comunicação apenas. Eu preciso entender o comportamento, o que as pessoas desejam e como é que elas agem, motivadas por quais motivos. Motivadas por quais motivos é ótimo. Motivadas por quais razões. Então, hoje, existe a técnica da escrita,
que a gente trabalha na legenda, e nos copies, que são os textos que saem em carrosséis. Inclusive, é a técnica que eu uso. Eu prefiro os carrosséis para quem está iniciando. Quando o médico já tem um know-how ali, já conseguiu conquistar a sua audiência, a gente vai reduzindo essa técnica. Mas um processo de persuasão também, de criar uma linha editorial, um calendário editorial que vá fazer com que a pessoa que está do outro lado, te vendo ali na TL dela, na timeline do Instagram, possa sentir vontade de ir até o teu consultório. Então, a gente trabalha essa questão dos gatilhos emocionais de forma intencional, né, sabendo o que eu quero e não de forma aleatória. Não é porque hoje eu decidi falar sobre infarto, porque eu atendi um paciente que, um exemplo, o médico atendeu um paciente que chegou infartando na emergência e ele, eu vou falar sobre isso. No outro dia, chegou um outro paciente com outro problema, com uma arritmia, eu vou falar sobre arritmia. Não é aleatório. A gente estuda também a questão do que está acontecendo no momento. Eu gosto muito de aproveitar os factuais, que são os notícias na televisão, coisas recentes, até que acometem pessoas famosas, esse tipo de coisa, você costuma aproveitar essas estratégias também. Eu acho que isso a gente vê bastante, inclusive, quando a gente está lá circulando nas redes sociais, em especial o Instagram. É interessante que eu até comentava em outra roda de conversa, que até 2021, mais ou menos, nem Instagram eu tinha. Não sabia nem por onde passava, né? E hoje se tornou uma ferramenta importante, uma ferramenta de trabalho, de comunicação importante no meu dia a dia. É interessante que, de acordo com o seu entendimento, a sua compreensão dessa ferramenta, você pode fazer o bom ou o mau uso dela, né? A gente vê tanto questões de disseminações de desinformação, né, como questões bastante relevantes, bastante interessantes no sentido de ofertar à nossa audiência, ao nosso público ali, informações de qualidade, informações que vão fazer algum sentido e que possam agregar algum valor para as suas vidas no dia a dia, né? Como você comentou, realmente isso aconteceu especificamente com uma família, mas é interessante, no consultório mesmo, a gente vê, olha, eu vi o senhor, li o senhor falando tal coisa, e eu queria saber se eu me enquadro nisso, porque eu sinto isso, sinto aquilo. Então, volta e meia no consultório, realmente a gente recebe esse tipo de relato dos pacientes, ou seja, fez sentido para aquela pessoa e despertou algo, né, que a fez procurar atendimento, que a fez correr atrás, né? A gente costuma, eu comentei num outro podcast que eu participei, que às vezes, por que eu faço check-up todo ano? Se todo ano dá tudo normal. Poxa, excelente. Que bom que está dando tudo normal. Um dia pode ser que não dê. Mas aí você tem um referencial de mais ou menos um ano atrás, então você tem um tempo mais ou menos estimado da evolução daquilo aqui, né? Você consegue agir mais rapidamente, agir mais precocemente e muitas vezes obter a cura para aquela condição clínica que se manifestou, né? Então eu acho isso bastante relevante, a gente tem que estar trabalhando isso no dia a dia, como eu também já falei anteriormente, né? Você às vezes nem sabe que você precisa de tal coisa, né? Então a gente vê muito isso em determinados produtos que estão sendo oferecidos que não estás procurando, né? Mas por estar ali exposto, poxa, mas isso faz sentido para mim, porque vai resolver um problema que eu tenho em casa, um problema que eu tenho no trabalho, né? Vai resolver uma situação que eu precisava um dispositivo médico, né? Ou um gadget mesmo, alguma coisa muito simples, às vezes, que resolve um problema do dia a dia para você. E aí você está trazendo isso justamente para a área da saúde, para essa comunicação dos médicos com o seu público. Bacana. E me fala um pouquinho, Pri, a respeito de brand, esse termo importado. Branding, que seria isso? Que diabo é isso? Resumindo, é a tua cara, é a tua personalidade. Bem direto e reto. És tu mesmo.
é o retrato de quem é o Rodrigo. É um conjunto de informações, agora tecnicamente, é um conjunto de informações que, reunidas, uma comunicação integrada, representa a tua marca. Vai falar ali como é que tu te posicionas no mercado, como é que o que o cliente pode esperar de ti. Então, pela forma, a tipologia, a forma como é feita a arte, as fotos, a qualidade das imagens que são gravadas em vídeo, o áudio, tudo isso é considerado um grande pacote do branding, porque através disso tu consegue gerar valor. As pessoas conseguem ver ali que não é se é barato ou se é caro, ou não vão enxergar o preço, mas sim o valor, né? E é essa é o nosso maior desafio, mostrar o quanto vale investir em uma consulta particular hoje em dia, né? A questão do tempo e ressaltar isso. Hoje em dia, muita gente, eu, por exemplo, não gosto de consulta hoje eu fiz até um post sobre isso. Consulta de 5 minutos de plano é complicado. E aí eu tento colocar essa visão também nesse pacote de branding, porque a pessoa vai conseguir ver que é um investimento na saúde dela, não é só um valor que está saindo da carteira. A gente enfrenta isso no dia a dia porque a pessoa encara da seguinte forma, né, ela já paga relativamente caro no plano de saúde e, ela quer obviamente ter o seu atendimento todo garantido ali pelo plano de saúde, só que do outro lado existe um prestador de serviço em que ele está vendendo uma coisa chamada tempo, né, o tempo de te escutar, o tempo de te entender, o tempo de raciocinar em relação àquilo que você está apresentando. E muitas vezes isso aí, quando você trabalha eu digo que é no atacado, que não é nem no varejo, é no atacado, que é o plano de saúde, você tem outras despesas por trás que você precisa fazer frente. Então, o cidadão faz conta, né? Preciso fazer tantas consultas esse mês, porque eu preciso pagar tanto de aluguel, tanto de luz, tanto de internet, porque o cliente chega lá e ele quer que esteja tudo bonitinho, arrumado, confortável, climatizado, que tenha um Wi-Fi disponível para ele, que tenha uma secretária educada, que o receba, que o atenda quando ele ligar para o seu consultório. Isso tudo tem custo, né? E, obviamente, o cliente ele não está preocupado com isso, mas isso faz parte de todo o cenário, né? Então, é justamente essa questão do valor, né? Que é o valor? E de que forma a gente comunica isso? Porque falar de preço, falar de custo para o profissional de saúde, especialmente para o médico, ainda é um tabu. Você saber vender o seu serviço. Como é isso? De que forma a gente pode desmistificar isso aí? Tudo comunica, como tu falaste. Então, a partir do momento que você faz uma foto com um profissional qualificado, que você está bem vestido e que você está em um consultório, que a pessoa consiga ver a dimensão do investimento que foi feito, que é bonito de ver, você já está ali comunicando valor. Quando você comunica uma informação que é segura, quando você responde os comentários, você está comunicando que você se importa. A minha maior dificuldade é essa. Eu não consigo responder um comentário de um paciente que quer saber algo muito específico. Às vezes, doutor, meu LDL deu 200 e pouco, eu estou infartando. Eu não posso responder isso. Então, o médico, quando ele se predispõe a tirar um tempinho para responder essas perguntas, ele consegue gerar um valor ali e cria uma conexão. A pessoa se sente valorizada porque ela teve a mensagem dela no feed, no direct, respondida. E é essa conexão que vai gerar a venda. É aí que começa o processo comercial. O marketing é diferente do comercial, né? O marketing tem o papel de informar, tem o papel de mostrar o valor. Já a partir do momento que a pessoa sai dali para fazer uma pergunta sobre preço, por exemplo, o telefone do consultório, isso não é com marketing.
Isso já é aí um processo de venda, porque você canalizou esse cliente que era inicialmente de um topo de funil para uma base de funil, que é a pessoa com consciência de compra, e aí você vai ter que usar as suas técnicas de persuasão para envolver essa pessoa e levar ela para um WhatsApp, né? E a gente vem trabalhando isso, essa conscientização de muitos clientes, para que eles já passem a investir em equipes de comercial. Isso na verdade precisa desmistificar também, né? Quando a gente fala em comercial, não é que você vai comercializar, vai comercializar, você vai vender um serviço, mas esse comercial ele não seria comunicar, fazer um relacionamento com o cliente. Eu acho que eu acho que seria o tema mais adequado aqui, em especial na área médica, justamente pensando nessas questões das crenças limitantes, das mistificações que a gente tem na área da saúde, que você precisa trabalhar. O comercial é uma pessoa treinada para lidar com as objeções. Muitas objeções. Uma delas é, o médico só atende por plano de saúde, não atende meu convênio, então não quero. Aí essa pessoa vai saber lidar com essa objeção e apresentar uma solução. É a pessoa que soluciona e fecha com o paciente, Agendamento, né? Faz o agendamento. É porque eu estou com vários termos aqui de marketing e a gente tem essa mesma dificuldade que eu tenho, o médico também tem. E aí esse é o papel do marketing, já diferente do comercial, que vai direto ao assunto e vai tentar mostrar para as pessoas o benefício daquela consulta, de entrar em contato pessoalmente com aquele profissional. Eu consigo lembrar da tua história, né? Quando tu começaste, eram 252 seguidores. Hoje a gente está com 19.400. Eu falo a gente porque, nossa, tem muita entrega, tem muito de mim também naquele Faz parte, Instagram. com certeza. E eu vejo o como as pessoas procuram e te respeitam de certa forma, gerou uma admiração. O médico, a gente consegue colocar num patamar de ídolo. E aí a pessoa, ela quer ser consultada pelo Dr. Rodrigo. Ela paga qualquer valor. Quando você consegue comunicar isso, que você é a pessoa que resolve o problema de alguém, você pode cobrar qualquer valor. Muito bacana isso aí, na verdade, e ter essa consciência, o profissional de saúde no geral é complexo, né? Eu imagino que tu deva lidar com todo tipo de situação, né, de cliente que chega batendo na tua porta querendo uma solução rápida e milhões de seguidores no dia seguinte. É assim que funciona, não? Já tive muito esse problema no início, mas hoje eu acho que eu consegui adaptar a minha linguagem, porque depende muito de jogar limpo com o cliente, dizer, olha, não vai ser assim de uma hora para outra, a gente tem que conquistar quem está do outro lado. Assim como eu consegui conquistar a tua confiança para que você faça assim um contrato comigo e fique ali durante 6 meses, 1 ano, onde eu te dou toda essa assistência. Qual é a maior dificuldade que eu vejo? É que os médicos hoje, a maioria dos meus clientes não tem ainda uma organização de tempo. Muitos ainda fazem plantão. E isso atrapalha a estratégia de storytelling, porque é a estratégia que a gente usa contigo. Contar histórias. E, de preferência, histórias reais, histórias de consultório. Se todo médico pegasse um bloquinho durante o atendimento e colocasse uma palavra-chave apenas para ele lembrar do que se trata. Por exemplo, colesterol alto, alguém chegou e tu colocas lá algumas palavras-chave para poder lembrar dessa história. O paciente saiu, muitas das vezes é muito rápido, não vai dar tempo de mandar um áudio para mim, né? Mas acabou o atendimento, já pega o celular, manda um áudio dizendo, olha, atendi fulano, ciclano e tal, esse caso aqui que me chamou mais atenção. 2, 3 casos que chamaram atenção, passa pro teu social media e ali ele vai construir uma narrativa em cima daquilo, deixando ela mais atrativa para o público do Instagram. Por quê? Eu acho que a comunicação dentro do meio médico é muito cheia de termos técnicos. E aí entra, no meu caso, o comunicólogo para traduzir isso
E também essa tradução que a gente faz demanda muito tempo de estudo. Porque, Tem que entender, né? nossa, tem que entender. Então, é muito tempo lendo artigo científico, um monte de coisa que não fazia parte até então da minha rotina. Nós fazendo pós-graduações em algumas especialidades aí para poder entender, né, os termos técnicos e comunicar melhor com o público desses médicos, né? Sim. Priscila, daqui a 10 anos, onde você quer estar? E como é que você imagina vai ser esse caminho aí? Daqui a 10 anos, eu já estou me organizando para isso. Eu quero ficar apenas como CEO. Eu hoje já não estou mais tão operacional, já delego. Eu tinha muita dificuldade de fazer isso porque eu achava que só eu resolvia. E hoje em dia tem gente em treinamento na minha equipe, pessoas que são muito boas no que fazem, recém-formadas, mas são anjos na minha vida, que eu estou treinando para fazer o que eu faço hoje. E acredito que é só uma questão de tempo mesmo, de amadurecimento, tanto da mentalidade do meu cliente, como de preparação da minha equipe. Então, futuramente, eu pretendo continuar com o trabalho do jeito que é hoje, né? A gente tem, eu trabalho hoje em home office, que é o melhor para mim, estar perto dos meus filhos e não delegar outras tarefas para outras pessoas. E acredito que a agência, eu não gosto de usar esse termo, eu acho que a agência faz algo muito genérico e o que eu faço, na verdade, é uma consultoria. Eu gosto do trabalho artesanal. Mais personalizado. Mais personalizado. Quanto mais próximo da pessoa, eu acho que conecta melhor e isso gera mais resultados para ambos. Então, é esse o futuro, continuar atendendo médicos, apenas médicos. Eu estou cada vez mais nichada com médicos e talvez, não sei ainda, mas até lá a gente vai definir se vai focar na cardiologia e com os vasculares também. Um sistema cardiovascular de uma forma mais abrangente, mas mais nichado ainda, né? Porque, na verdade, é a principal causa de mortalidade no mundo, são as doenças cardiovasculares, tem muito assunto a ser tratado, muito assunto a ser falado, né? E me diz uma coisa, então você pretende montar todo esse ecossistema, né, para que teu cliente seja atendido em toda a sua jornada, é isso? Sim, nada presencial também. Não pretendo ter uma agência física, porque hoje a minha equipe, eu trabalho com pessoas de fora do estado. Eu atendo médicos de norte a sul do país, e pessoas da minha equipe que fazem arte pra gente também, moram em Ilhará, estão em outros lugares. No interior de São Paulo já tive gente trabalhando comigo, então eu gosto dessa mobilidade, da gente não ter nada fixo e a pessoa poder também ter o tempo de fazer a renda dela de outras formas. E organizando o seu tempo. Eu gosto dessa liberdade. E de que forma hoje você orientaria o nosso colega médico que vai começar, está saindo ali da sua residência, ou acabou de se formar, quanto antes melhor, espera virar um especialista para começar a ter a sua presença digital, e outra, qual canal? YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, por onde? Onde ele começa e de que forma ele vai trabalhar isso? Certo. Para quem quer resultados imediatos, com certeza Google. Criar um site, investir em tráfego no Google e fazer essa presença no Google é importante porque o público, esse público, ele já tem um nível de consciência que ele quer procurar um médico. Eu sei o que eu tenho, eu sei com quem eu preciso tratar. Então ele vai lá no Google e escreve médico de coração. Por isso o nome do Rodrigo. Médico de coração, médico de cabeça. A pessoa quando não sabe o termo. Ou então sabe e vai lá, escreve e procura cardiologista. Esse é o resultado imediato. Aí faz ali um tráfego pago, que tu pagas para o Google poder entregar para mais pessoas. E isso com certeza é muito mais rápido do que investir só no Instagram. Quem deve investir no Instagram?
todos. Mas quem tem um projeto a médio e longo prazo, que seriam os residentes e médicos recém-formados, esse é o público que deve começar a investir no Instagram. Eu escuto muito, mas eu ainda estou na residência. É agora o momento, porque quando tu começares a investir no Instagram, no dia seguinte não vai ter paciente. No mês seguinte não vai ter paciente. Tu vais ter, é o tempo que dá de construir esse relacionamento, de criar uma presença, de tu descobrires a tua identidade, exatamente, do tempo de descobrir quem você é no digital também, adaptar a tua personalidade ao digital. E YouTube, eu acho que hoje em dia é um meio para qualquer médico, independente de onde, de que fase esteja. Porque tu podes fazer o casamento das redes. Isso é muito interessante. O TikTok, eu tinha um grande preconceito com o TikTok. Quando eu via médico fazendo dancinha. Dancinha no TikTok, por favor. Nossa, é o cúmulo para mim, né? Porque eu acho que existem formas muito mais inteligentes de trabalhar a tua Comunicação. a tua comunicação. E o TikTok, ele é uma rede que está crescendo muito, ele entrega muito mais que o Instagram, e você pode trabalhar de uma forma inteligente também, assim como é trabalhado no Instagram. Recortes do YouTube, colocar no TikTok alguns shorts, e aquilo tem um potencial de viralização muito maior do que o Instagram. É uma rede também barata, porque se para quem tem um tempo não precisa pagar alguém para fazer, é tudo feito lá na hora, e quanto mais artesanal, melhor. As pessoas hoje em dia, elas Valorizam isso. elas não querem ver aquilo, acho, com cara de agência. Super produção. A gente mudou muito o teu Instagram. Se a gente for fazer aqui uma análise de como era antes e o que é agora, tem muito menos arte, porque isso conecta mais diretamente. Então, é esse investimento. Mas não tem um conflito geracional aí? Eu acho. Será que o TikTok já não é mais uma geração dos anos 2000 para frente? E aí, às vezes, você definir qual vai ser o seu nicho de público, talvez interfira? Eu acho que não é tu não tens que olhar para ti, mas sim com quem tu estás falando. Tem que saber onde é que teu público está. Justamente. Né? Se teu público está no TikTok, tu vai ter que ir para o TikTok. Teu público é mais, por exemplo, teu público cardiologia são pessoas com acima de 40, 50 anos, são pessoas mais maduras, vão para o Google. Vão para o YouTube, muitas das vezes, porque elas já querem a resposta. É aquele paciente de Google, né? Já chega, doutor. Um dos termos mais colocados no Google é como. Como faço tal coisa, como é isso, como é aquilo, né? Inclusive, é uma técnica, foi bom tu falares isso, porque é uma técnica que a gente traz para o Instagram. Como é que eu defino as minhas headlines? São os títulos. Eu vou nos Trend Topics do Google para saber o que todo mundo está procurando na cardiologia. E aí é o assunto que vai render mais lá. Mas voltando aqui para a questão do público, por exemplo, eu trabalho muito com pediatra. Então, tenho pneumopediatra, gastropediatra e pediatra geral. É a mesma especialidade, mas são públicos completamente diferentes. Então, tem pediatra que está ali no TikTok porque tem mãe que não sai de TikTok. Então, você tem que pensar menos no que é importante para você e mais no que é importante para o público. E isso é uma questão de alinhamento de comunicação também. Eu vejo que alguns médicos, eles procuram falar para outros médicos. Falam como se estivessem olhando para outros médicos. Vejo médicos também que, eu quero falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso. Ok. Você pode adaptar o que você gosta, alinhando com a necessidade do seu público. Exatamente. Acho que é por aí mesmo a estratégia. Tem que ser dessa forma, porque senão você comunica, mas a comunicação, na verdade, envolve um assunto, uma temática, e você ter alguém que, um emissor e alguém que vai, um receptor. Se não tiver as duas coisas, não é comunicação, né? Vira um monólogo. Se você faz ali, cria um Instagram,
onde você vai mostrar, eu o tempo todo, falar de mim o tempo todo é complicado. Porque as pessoas, elas não querem saber exatamente do que tu estás fazendo. Elas querem saber o que tu pode fazer por elas. Por elas. Resolveu uma dor, resolveu o problema. Exatamente. Maravilha. Bom, meus amigos, nós estamos caminhando aqui para o final de mais um episódio do nosso Papo do Coração. Excelente a conversa aqui com a Priscila Monteiro. E eu queria que você deixasse um recado final, uma chamada de atenção para os nossos colegas médicos, de que forma, por onde deveriam caminhar, trilhar os seus caminhos nessa vida digital, nessa exposição digital. Acho que hoje a palavra é acolhimento. Num mundo em que a gente vive, onde é cada um por si, Deus por todos, o olhar que eu trago para o mercado é de que o médico também precisa ser cuidado. Quem é que cuida do médico? Nesse caso, é o profissional da comunicação, porque nós fomos treinados para isso. E quando eu estou doente, preciso tratar alguma coisa com um cardiologista, eu procuro o cardiologista, não procuro um outro especialista, não vou com um dermatologista ou qualquer outra área. Eu acho que você tem que procurar um especialista na área de comunicação. Se quer fazer a estratégia da forma correta, quer ter resultados efetivos, tem que procurar quem resolve. Porém, eu uso mais uma vez o termo médico de almas. Nós tratamos de pessoas, de vidas. Não é o marketing caminho para a comercialização da medicina, mas sim da formação de pessoas que cuidam de pessoas. E é isso que a gente pretende vender. E onde as pessoas podem te encontrar, Priscila? No @postdemédico no Instagram. Maravilha, então. Bom, meus amigos, muito obrigado por ficarem até esse momento aqui conosco, nesse papo super bacana aqui com a Priscila. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para saber sempre dos novos episódios do Papo do Coração. Muito obrigado.